Olá, amigos da TV Cidade, que alegria estar com vocês aqui. Bem-vindos ao canal, bem-vindos à TV Cidade, nosso programa O Despertar da Consciência. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse momento, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema de mais importante desse momento atual que estamos vivendo, desse momento, dessas dificuldades, desafios que estamos passando lá fora, né? É a economia, é a questões familiares, é questões de privacidade, de a gente não poder mais ter a liberdade de trabalhar e fazer tudo como a gente sempre fez, né? A gente está, de fato, né, vivendo um momento bem difícil, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Então hoje nós vamos ver dicas e instruções, ensinamentos para como a gente superar, como a gente conviver, como a gente superar todas essas situações, passar por cima e ainda por cima crescer e se tornar ainda fortalecido e tudo mais que a gente pode, né? Então vem com a gente, fica conosco até o fim. Esse vídeo está muito legal. Peço que vocês compartilhem também com seus amigos, o pessoal da sua família, todos, para que vocês venham. Vamos lá. Então, a gente vê situações bem difíceis hoje, a gente vê lá fora, né? As situações do mundo estão bastante opressoras, a gente vê essa situação do governo que está oprimindo e fechando as lojas, fechando o comércio, a economia caindo, pessoas estão sem dinheiro. Como é que a gente pode ver isso com bons olhos? O que tem de bom nisso? Como é que a gente pode enxergar alguma lição de vida nisso, né? E observando as instruções, né, dos grandes livros, da própria Evangelho, da Bíblia, dos grandes líderes espirituais da humanidade, eles sempre falam que os desafios são o que trazem para nós algum tipo de contribuição para a nossa alma. Então a gente sabe que a nossa alma, ela se lapida, ela se trabalha, ela fica polida com os desafios, com as dificuldades na nossa vida. E como a gente está diante do momento agora em que nós vamos possivelmente passar por uma fase diferente, melhor, diferenciada da nossa humanidade, que a gente chama, né, a Era de Aquário, esse momento bíblico esperado em que nós teremos a predominância do bem sobre o mal, né? E a gente sabe que esse momento tem que ser antecedido por uma certa limpeza da humanidade. Então, essa limpeza ela é lá fora e ela é dentro de nós. Nós temos que ver tudo que nós precisamos trabalhar em nós, né? A nossa resiliência, o nosso perdão, a nossa aceitação, a nossa tolerância, o nosso amor ao próximo, o nosso reforma interior, como a gente fala muito, né? Reforma seu interior, os nossos egos. Então é um momento da gente parar, fazer uma reflexão, olhar para dentro e dizer como está o meu interior, como é que está o meu ego, como é que eu estou conseguindo trabalhar, né? E a humanidade, antes dessa situação atual, dessa enfermidade que assola a humanidade, né? E essa enfermidade como uma coisa forte que marcou esse século, então a gente sabia que a humanidade estava um pouco alienada, estava só ligada no eu, no é ter, no ser, no ter, ao adquirir coisas, adquirir não. Antes disso a gente via que a humanidade estava muito voltada para o ter e não para o ser, né? É ter objetos, é ter o status, é ter poder, é ter isso, é ter, né? Tudo ter. E a gente esqueceu os verdadeiros valores humanos, que são o ser, que é o ser. É o ser melhor, ser um ser divino. Então a humanidade colocou para nós esse desafio bastante forte, né, por sinal, mas para que a gente pare um pouquinho, que a gente se desligue um pouquinho do mundo lá fora, que a gente se desligue dessas coisas, né, que a gente estava envolvida demais com a matéria. Olha o que era e o que é até os dias atuais, né? As pessoas unicamente trabalhando, somente pensando em crescer, em ter dinheiro e tudo. E muitas das coisas interiores, como os valores interiores, né, do amor, da virtude, né, os valores verdadeiros da família, do abraço, do carinho, da tolerância, do perdão, do amor, da resignação, né, da espiritualidade, da busca espiritual, esses valores foram colocados sempre em segundo plano. E a gente sabe que o Pai Celeste nos coloca nessa vida porque a gente precisa trabalhar esse lado espiritual também, né? É lógico que a gente tem que trabalhar, sustentar, mas não deixar de lado. Então, as pessoas confundiam muito espiritualidade com aquelas práticas externas, e fazer algo no culto uma vez por semana, uma missa, alguma coisa, mas na verdade é muito mais que isso, ela transcende. Nós temos que olhar para dentro de nós, parar, é o momento da gente respirar, parar e dizer assim, o que isso está trazendo? Qual é a lição que o universo trouxe para mim com essas dificuldades que eu estou passando? Qual é a lição? Existe sempre uma lição do universo, do todo, do Deus Todo-Poderoso, né?
existe uma lição. Em cada tropeço, em cada desafio, existe uma lição que a gente tem que aprender. Nós temos que aprender. Essa lição, ela veio para a gente aprender. Aprender o quê, então? As coisas já faladas há tanto tempo pelo Divino Mestre, né? Do amor, da tolerância, da resignação, da aceitação, do amor à caridade, do amor ao próximo. Nós temos que ver também a fragilidade da vida humana, a fragilidade. Quando a gente vê pessoas, às vezes, enfermas, né, num hospital, alguma coisa assim, né, ele olha para dentro de si e pensa, puxa, como é frágil a vida. Eu adquiri bens e capital, eu estou aqui hoje nessa cama, estou aqui enfermo, não sei se vou sobreviver. Então, esses desafios, eles servem para dar uma cutucada na gente, dizer assim, acorda, rapaz, acorda, né? Para que a gente dê valor à verdadeira meta da nossa vida, a nossa missão, o nosso trabalho, aquilo que Deus colocou nós aqui. Então, eu tenho certeza que muitas, milhares, milhões de pessoas nesses desafios atuais conseguiram e estão em vias de despertar a sua consciência, de enxergar o todo, de compreender o quanto nosso Pai Celeste tem coisas boas para nós, né? Então a gente sabe que isso está acontecendo. Aconteceu comigo, com você, com o seu vizinho, né? A gente vê que muitas pessoas, e muitos ainda vão despertar com os próximos cenários que possivelmente acontecerão na Terra, né? A gente tem, inclusive assim, a espiritualidade trabalha com a seguinte questão, né? Ela coloca um desafio para você despertar. Às vezes é uma doença, às vezes é uma contrariedade, aí você é para despertar, você não desperta, aí ele coloca outra. Aí você também não desperta. Aí ela coloca outra, ainda mais forte. Você não desperta. Ela coloca uma quarta, uma quinta para, tipo assim, agora você vai cair na cama, você vai ter que despertar, você vai ter que buscar a sua meta, você tem que parar um pouquinho, né? Toda essa loucura, essa coisa, esse foco exclusivo na matéria, né? E as pessoas dizem assim, eu sou bom, eu sou cristão, mas o foco da pessoa é sempre a matéria, né? Elas não estão dispostas à renúncia, ao desapego, né? Ao amor, à caridade, ao perdão irrestrito. E nós temos que, para manifestar todo o nosso potencial divino, nós temos que mostrar que nós somos a verdadeira expressão de Deus na Terra. Nós temos que vibrar, exalar o amor de Deus, né? Perdoar, irradiar nosso sorriso maior, a nossa gratidão ao universo, a nossa gratidão ao Pai Celeste que tudo nos dá. Olha quanta coisa boa a gente tem. Temos a vida, temos o corpo perfeito, temos tantas coisas e a gente simplesmente passa por cima, né? Esses tempos assim também eu tive um machucadinho, assim, coisinha de nada, um arranhado, né, no pé, assim. Eu disse, puxa, mas doeu, aquilo me trouxe assim um desconforto tremendo. Foi só um pequeno mal-estar ali, né? E eu olhei para naquela situação e disse, puxa, foi só uma coisinha. Olha quanto tempo eu não olho para o meu corpo e digo, obrigado, corpo meu, porque você é perfeito, né? Nós temos os pés, mãos, braços, o coração batendo a mente. Nós somos uma máquina perfeita, criada pelo Pai Celeste. Nós somos perfeitos em corpo e em alma. Nós somos a verdadeira expressão divina, né? A manifestação da perfeição divina na Terra. E a gente esquece isso. A gente coloca o foco só naquelas coisinhas lá, né? A gente esquece que a nossa principal riqueza, nosso principal valor é a nossa própria alma, é a nossa vida, é o amor de Deus por nós, né? Então nós temos que manifestar isso e voltar para dentro de nós, às vezes, e dizer ao Pai Celeste, muito obrigado, porque tudo está fluindo bem na minha vida. Então, se você enxergar que os desafios são parte do teu crescimento espiritual, nossa, a tua mente ela vai fazer assim, sabe? Ela vai se expandir e vai dizer, puxa, eu sou parte de um todo, eu sou parte do universo, eu sou parte da história, da jornada divina de Deus para a minha alma, né? Eu faço parte, eu sou uma célula do todo, eu sou um tijolinho do universo. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando a gente sente que tudo está sob controle divino, quando a gente sente que a mão do Pai Celestial está sobre qualquer situação que nós tenhamos, né? Quando o Pai está conosco, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, quando a gente sente que a gente é, de fato, acariciado, acompanhado, né? Embalado pelas mãos protetoras do nosso Pai Celeste, nós nos sentimos mais amados, mais perfeitos, mais cheios de coisas boas, né? Então, olha como é importante a gente mudar o foco, né? Tu pode ver a mesma situação com os olhos de pânico, como que era a mídia, né?
pânico, terror, coisas negativas, né? Susto, medo, as pessoas, oh meu Deus, afim. E outro pode olhar isso como os desafios que antecedem a vitória final da nossa alma. Olha a diferença, gente, é gritante a diferença, né? Outro encara a situação como queixa, ressentimento, né? Oh, que ruim. Outro encara como os desafios maiores e finais da nossa existência, da nossa alma. Olha como tudo muda, né? Tudo muda, a diferença assim é gritante. Então, vamos começar a observar essa novo ponto de vista, essa nova realidade. Nós vamos superar, nós vamos ter a vitória sobre todas essas situações. Posso garantir que nós teremos a vitória sim, diante de todas as dificuldades, né? Mas lógico, teremos dificuldades no caminho, vamos superar e vamos conseguir, né? Está previsto que a economia pode entrar num declínio, num recesso, muitas pessoas poderão perder seu meio de subsistência, as economias, né? Seus empregos. A gente tem que estar preparado para isso também. A gente está preparado para ver dificuldades as maiores possíveis, porque estamos no limite, estamos no final do nosso aprendizado, né? O nosso espírito deu uma volta grande, a gente teve vários desafios e estamos prestes a entrar num momento mais positivo. Mas a prova final, né? Como a gente estivesse numa escola, né? A prova final depois de anos de estudo é agora, é hoje, é os desafios mais fortes da nossa alma. E a nossa alma, ela de alguma maneira, ela escolheu. Ela sabia, porque quando o Pai Celeste nos colocou nessa existência, nós, no interior do nosso coração, nós sabíamos que iríamos passar dificuldades, mas a gente precisava passar por ela para polir, para lapidar o nosso espírito. Então isso, na verdade, é um grande aprendizado espiritual das mãos de Deus, né? Quando a gente encara isso com alegria, nós recebemos as bênçãos e o crédito. E quando a gente encara com rancor, com raiva, com ódio, dizer, Senhor, porque a gente talvez não receba o crédito, as bênçãos do desafio que estamos passando. Então vamos nos manter perseverantes, né? É o momento da gente olhar para dentro de si e dizer, eu sou uma nova criatura, eu tenho fé em Cristo, eu tenho esperança que Deus, meu Pai, está comigo. E muitas pessoas com essa situação estão curando aquele chamado vazio existencial. Porque antes existia um vazio existencial. As pessoas buscavam, né, o externo, sempre o externo, tudo de fora, e elas não esqueciam de olhar para dentro. E agora muitas pessoas estão curando esse vazio, dizendo, puxa, agora através do desafio da dor eu estou começando a enxergar mais longe. Então está acontecendo muitas curas espirituais nesse momento. A cura do coração de cada um de nós, a cura da nossa missão. O que adianta, como diz no Evangelho, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Está escrito lá, né? O que adianta ganhar o mundo? Então, o que adianta a pessoa ser bem-sucedida, ser um grande empresário, ter fortunas, etc. Nossa, eu sou um grande homem, mas perdeu sua alma porque não conseguiu voltar para dentro de si e encontrar o Cristo interior, a espiritualidade profunda, a missão da sua alma, né? Quantas pessoas? Então, não se esqueçam, maior do que toda essa matéria, maior do que tudo que estamos passando é a nossa caminhada espiritual. Então, nós somos felizes e gratos por estarmos passando por esse desafio que ele é permitido pelo Pai. Não é o Pai que coloca a dificuldade. O Pai permite, né? Porque nós também fomos muito resistentes e teimosos, poderíamos ter feito diferente ao longo dos anos, né? Mas toda a humanidade se enquadrou na chamada Matrix, no Maia, na ilusão, né? Da matéria, do consumo. Nós não nos voltamos para a nossa realidade espiritual. E agora a gente está prestes a entrar na nova dimensão, na era de Aquário, e ela necessita que todos manifestemos o potencial crístico dentro do coração de cada um de nós.